Nosso texto base de hoje é Atos 26. Depois, Agripa disse a Paulo: permita-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormemente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, a qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiseres testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperaram chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os conduzirem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Irmãos, nós não vamos ler todo esse texto, mas como eu estou estudando o livro de Atos, nós vemos um pouco sobre Paulo e a gente começa a pensar como foi Paulo, né? Que grande homem foi Paulo. E como se deu a sua conversão de uma maneira diferente, né? Das demais conversões. Por quê? E aí nós vamos ver alguma coisa interessante aqui sobre Paulo. Irmãos, esse texto aqui, Paulo estava preso. Os judeus, ele tinha ido para Jerusalém, ele tinha sido avisado que ele ia ser preso lá em Jerusalém, mesmo assim ele foi para Jerusalém. E os judeus queriam matar a Paulo de todo jeito. Então ele é preso ali em Jerusalém,
antes dessa passagem aqui que ele está falando com o rei Agripa, havia um outro... quem prendeu Paulo quando ele chegou em Jerusalém foi Festo, que era um representante romano ali. Só que Festo, ele era casado com uma judia e ele gostava de ouvir Paulo. Na verdade, o que Paulo falava mexia com ele. E aí ele dá uma ordem para que Paulo fique preso, mas que ele ficasse preso bem acomodado, digamos assim. Que ele fosse bem tratado na prisão, que não fosse impedido que as pessoas que quisessem conversar com Paulo fossem até Paulo. E ele e a sua esposa, seguido, chamavam Paulo para ouvir o que Paulo tinha para falar. Então, nós vemos assim que Paulo, apesar de ter sido preso, ele foi bem tratado por Festo. Mas foi trocado, né, depois... E é interessante, irmãos, que depois de 2 anos foi trocado Festo por Félix. O comandante romano foi trocado e veio Félix. E aqui, então, os judeus novamente pedem para matar Paulo. E aí, Félix, ele procura o rei Agripa para se aconselhar o que ele devia fazer. Se ele devia entregar Paulo para os judeus matarem ou não. E aí nós vemos aqui, nesse episódio, o rei Agripa manda chamar Paulo, que ele queria ouvir, então, o que Paulo tinha para falar. Primeira coisa que eu quero falar, irmãos, já fazia 2 anos que Paulo estava preso. 2 anos que Paulo estava preso. E é interessante a gente parar para pensar, porque o que nós faríamos no lugar de Paulo, se estivéssemos presos? Por 2 anos. Por 2 anos, e se nós formos ler todas as passagens, desde a prisão de Paulo, aqui com Agripa, e mais para frente, nós vamos ver toda a oportunidade que Paulo teve para se defender, ele pregou o evangelho. A sua defesa foi pregar o evangelho. A sua defesa foi falar, eu não posso renunciar este evangelho que eu fui salvo por ele. E é muito interessante, irmãos, porque Paulo, ele não fica com dó de si mesmo ou com dó da sua situação. Ele continua na sua missão de pregar o evangelho, mesmo preso, mesmo correndo o risco de ser morto, porque era isso que os sacerdotes e os judeus queriam fazer com Paulo. Eles queriam matar a Paulo de todo jeito. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele não se deixou intimidar pelas circunstâncias. E todas as vezes ele pregou a palavra. Então, ele pregou para as pessoas mais simples, ele pregou na sinagoga, mas ele pregou para os reis, para os representantes romanos. Toda vez que Paulo abria a boca era para testificar de Jesus. E isso é algo interessantíssimo e que nós muitas vezes, né, perdemos tanto tempo falando tantas besteiras e pouco tempo testificando de Jesus. E Paulo nos mostra que, apesar da situação dele ser a pior de todas, porque estar preso é uma situação terrível, mas toda vez Paulo se levantava e pregava e testificava e falava de Deus. Então, esta é uma lição importante que nós vemos aqui. Vamos debater alguns pontos que o próprio Paulo fala no texto. Primeiro, Paulo conta a sua história de como ele perseguia os cristãos. E aqui, o relato dele é um relato terrível. Irmãos, veja que é ele mesmo contando a sua história para o rei Agripa. É ele mesmo descrevendo quem era o Paulo de antes de ter o encontro com Jesus. E olha só, então, primeiro ele fala que a vida dele, todo mundo conhecia, né? A vida dele, desde a mocidade e tal. E aí no versículo 5 ele diz, sabendo de mim desde o princípio,
se o quiseres testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então, Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era fariseu. Fariseu era a seita mais dura dentro do judaísmo. Eram os mais radicais dentro do judaísmo. Eram os que eram mais firmes com relação à lei dentro do judaísmo. Então, eles eram os mais severos. Só que os fariseus também eram os que estavam ali e ajudaram em matar Jesus. Nós vemos muitas passagens que Jesus chama eles de hipócritas, né? Esses fariseus, e Paulo era um deles. Então, Paulo, ele tinha uma criação religiosa bem severa, bem firme. E essa criação dele tão severa foi que levou ele a ser um perseguidor dos primeiros cristãos, como ele relata, né? Aqui que ele mesmo mandava prender, mandava matar. Ele diz aqui que ele mesmo votava para matar o cristão. Que coisa, né? Na morte de Estevão, Paulo estava presente, né? Estevão foi o primeiro mártir cristão. Paulo estava ali. Paulo viu a morte de Estevão. Paulo consentiu na morte de Estevão. Então, Paulo estava ali. Ele estava seriamente envolvido na perseguição dos cristãos. Que nós diríamos para uma pessoa assim hoje? Que nós diríamos para uma pessoa que mata, que manda matar, que persegue os cristãos? Nós não temos isso no Brasil ainda, mas nós temos bastante lugar no mundo que ainda tem, né? Coreia do Norte, a China, né? Nós temos ainda países comunistas e todo o islamismo é contra os cristãos. O que nós diríamos para essas pessoas? Que nós diríamos para uma pessoa que faz esse tipo de coisa? Esse aí não tem mais jeito. Quando a Taimar falou, esse aí já vai para o inferno retinho. Não é esse? O nosso julgamento, como a visão de Deus é diferente da nossa, né, irmãos? Como Deus consegue olhar para uma pessoa como Paulo e dizer, ó, esse aí vai ser um missionário daqueles. Ele vai ser o Paulo. Quem diria, né? Como o nosso olhar ainda precisa ser muito mais aperfeiçoado em Deus. Porque nós temos uma facilidade de dizer para as pessoas, aquele ali não tem mais jeito, ele não serve mais, ele não presta. O nosso julgamento, às vezes, ele é muito duro, ele é muito severo com as pessoas. E nós aprendemos com a vida de Paulo que Deus pode mudar qualquer coração que deixa ser trabalhado por Deus. Não importa o estado da pessoa. Se ela abrir o coração, Deus entra na vida da pessoa e Deus muda qualquer coisa na vida dessa pessoa. Então, muitos podem dizer assim, mas Paulo perseguia por zelo os cristãos. Beleza, ele perseguia por zelo, achando que estava fazendo certo. Mas a lei que ele tanto cuidava, dizia que não era para matar. E ele estava matando, né? Então, não era tão zeloso assim. Mas isso me chamou atenção, me chamou muita atenção. A nossa visão e a visão de Deus. Porque a nossa visão, irmãos, a nossa visão é assim, eu sou melhor que fulano de tal. Eu sou bom, ele é ruim. Né? Eu presto, ele não presta. Essa é a nossa visão humana que nós temos. Mas, na visão de Deus, ele morreu por mim e ele morreu pelo outro também.
O sangue de Jesus não foi um pouquinho mais por mim, porque eu sou bom, e menos para o outro. Porque Jesus diz que todos nós somos maus. A visão de Deus é o amor incondicional pela humanidade. E quando a gente vê esse amor de Deus, a gente entende o versículo lá de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é um amor inexplicável, que muitas vezes nós não conseguimos entender como que Deus consegue amar dessa tal maneira que Ele ama a humanidade. E Ele ama a humanidade e Ele dá a chance para a humanidade ser diferente, para qualquer um. Ele não olha com os nossos olhos de julgamento, mas Ele olha com um olhar de amor. E Paulo é uma expressão viva do olhar de Deus diferenciado sobre cada um de nós. Paulo mostra isso. Porque, irmãos, lembra que eu sempre falo isso aqui? Que a nossa visão humana seria de dizer assim: Deus, mata ele, Deus. Olha o que ele está fazendo. Está matando os outros cristãos. Mata ele, Deus. A nossa visão é assim. É de vingança. A visão humana é uma visão de vingança. A visão de Deus é uma visão de amor e transformação. Mas a nossa visão humana, e é por isso que eu sempre falo isso, que já ouvi muita gente, muito cristão falando, né? Quem já ouviu falar em oração contrária aqui? Vocês já ouviram falar em oração contrária, isso aqui? Irmãos, isso é uma coisa que não existe, gente. Oração contrária. Será que Deus vai ouvir uma oração desejando mal para alguém? Não tem lógica isso, mas é pregado isso por aí. Eu já ouvi muita gente falando: ah, não, é porque foi feita uma oração contrária. É mais ou menos algo maligno, mas só que gospel. É que nem a inveja santa, mais ou menos é a mesma coisa. Mas assim, irmãos, vocês entendem que esse negócio, essas coisas gospel aí estão por fora da palavra de Deus? Oração contrária, ah, não. E eu já ensinei isso. Como a gente ora para aquela pessoa que a gente não gosta, né? Ou que nos machuca, que nos ofende. Qual é a nossa oração? O que nós devemos fazer pelas pessoas? Jesus ensinou isso. O que Jesus ensina sobre nossos inimigos? Orai. Aí, quem já ouviu no meio gospel aquela abençoada oração? Queima ele. No meio pentecostal, principalmente, né? Tem isso. Essa expressão queima ele só pode ser usada num caso, que é para Satanás, para os demônios. Mas para as pessoas, a correção de Deus, irmãos, não é igual à nossa, não. Deus não se vinga de ninguém, mas Deus age com justiça, é diferente. A nossa oração é sempre: Deus, trabalha na vida dele. Se a pessoa não conhece a Deus, Senhor, se revele a ele, se converta. Vou pedir aqui para o Fernando. Fernando, qual era a sua imagem de crente antes de vir para a igreja? Olha, tá vendo? Só queria dinheiro. Essa era a visão do Fernando antes dele vir para a igreja, porque ele não conhecia. Essa visão é o que muitos têm, mesmo de cristão, né? Mas, entende, irmãos, que a nossa oração, para que a pessoa se converta, hoje, se eu pedir para o Fernando qual a visão de cristão que o Fernando tem, não é a mesma visão que ele tinha antes. Porque ele se converteu, ele aprendeu de Deus. Então, a sua mente mudou, a sua visão mudou. Antes, as palavras que ele falava criticando, hoje ele não fala mais. Quem aqui
era duro de perdoar? Rogério, o Rogério é sincero. A irmã Ivani. Mas depois que a gente conhece a Deus, muda isso dentro de nós. Muda isso dentro de nós. Quem aqui era difícil pedir perdão? Carol. É? Difícil? Tem gente que perdoa fácil, mas tem dificuldade em pedir perdão. Tem gente que, né? É mais difícil pedir perdão, mas tem facilidade em perdoar, né? Mas elas sim. Mas aí, a gente conhece a Deus e Deus vai trabalhando no nosso coração. Por isso que a nossa oração para o nosso inimigo é que Deus se revele à pessoa. Porque se a pessoa se converter a Deus, ela vai entender o erro dela contra nós. Se a pessoa não conhecer a Deus, ela vai morrer achando que ela está certa e nós aqui estamos errados. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E sem ele, a pessoa, olha, você pode provar por A mais B, e a pessoa vai continuar achando que ela está certa e você está errado. Então, por isso que a nossa oração é sempre para que Deus use de misericórdia com a pessoa. Para que Deus se revele a ela. É o melhor jeito da pessoa reconhecer seus erros. É quando ela conhecer a Deus. Porque quando a gente realmente conhece a Deus, como Jó, né? Não só de ouvir falar, mas face a face, então a gente toma consciência dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas coisas ruins. Porque senão, irmãos, não adianta os outros falar. A gente como Jesus disse, a gente é mau. E quando a gente acha que está na razão da gente, mas quando a gente tem o Espírito Santo, ele vem no nosso coração e fala, você está errado, você errou, você fez o que não devia. E a gente pode sapatear um pouco, mas no final a gente vai dizer, é verdade, errei mesmo. E vai lá para o irmãozinho pedir perdão. Mas isso é só Deus que pode fazer na vida da gente, irmãos. Esse é um trabalhar de Deus na nossa vida. Então, a nossa oração pelas pessoas é sempre que Deus use de misericórdia. Esse negócio de queima ele, faz não sei o quê, né? Tinha um hino meio antigo de um cantor lá do Nordeste que falava assim, prepare e leve esse crente falador. Tem uns abençoados que é mais ou menos isso, né? A gente não deseja que vá para o inferno, mas que ele Deus salve e já leve de uma vez, que já tira o problema. Já tira o problema daqui, né? Eu acho engraçado que a gente fala para levar o irmão, mas a gente mesmo não quer ir para o céu, né? Está difícil aqui, né? Mas isso é um erro, né, irmãos? A gente não pode agir dessa forma. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira, incompreensível muitas vezes. No nosso olhar sobre Paulo, nós diríamos, esse Paulo merece morrer. Você não está orando com a intenção de ela ser judiada, de ela ser, né, queimada, vamos ver. Você está orando para que Deus trabalhe, quebranta, né, quebra o orgulho da pessoa e tal. Aí, de repente, você vê, porque eu estou falando de mim, eu tenho orado para uma pessoa e eu tenho visto. E assim, como Deus trabalhou em mim? Porque tem caso, vamos dizer que seria o meu, né? Vamos colocar o meu. Tem caso que se Deus trabalhar, você vai sofrer, porque você é durão. Então, assim, eu tiro por mim, se sofre mesmo. Então, você começa a ver aquela pessoa sofrer. E se ela não se quebrantar, se ela não sofrer, no meu caso, ela não vai ser salva. Entendeu? Isso é errado. Eu não oro pedindo para que Deus queima. A oração, eu quero ver essa pessoa, ainda que ela tenha que sofrer, mas pela salvação dela. Sim. É esse tipo de oração, é errado. Não, você não está orando para ela sofrer, mas você, por experiência própria sua, você sabe que isso só conseguiu conhecendo o temperamento da pessoa, você sabe que
mediante isso, a minha salvação eu tive que sofrer sofrer muito por ela. Exatamente, é isso mesmo. Isso não é errado, porque a nossa oração é que Deus use de misericórdia. Agora, como falei, Deus não é vingativo, mas Deus é justo. Vocês entendem a diferença? Nós somos vingativos. Deus não é vingativo, Deus é justo. E assim, irmãos, Deus está preocupado com o que da nossa vida? A alma. Deus quer que a gente vá para o céu morar com Ele. Se para isso a gente tem que sofrer aqui na terra, para Deus isso não tem problema. Deus não vê problema em nos fazer passar por sofrimento para que a nossa alma alcance a salvação. É que no cristianismo pregado hoje, parece que eu estou falando algo horrível. Porque no cristianismo de hoje, você é precioso. Deus vai querer que você sofra? Você é a última bolachinha do pacote? Nesse cristianismo que se prega hoje, mas não é o cristianismo bíblico. O que Deus quer é a tua alma. Se é a alma que tem valor para Deus. Aqui na terra, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. O caminho de Paulo para chegar ao céu não foi fácil, não. Paulo sofreu muito, mas ele foi para o céu. Então, Jesus, ele salvou a Paulo e usou a Paulo, mesmo que Paulo aqui tenha sofrido coisas que nós nem imaginamos. A diferença é que Paulo suportou o processo. E nós estamos desistindo por muito menos. Nós não passamos uma unha do que Paulo passou, já estamos chutando o balde. Essa que é a verdade. Então, essa é a diferença. Jesus teve um encontro com Paulo, pois sabia o valor do seu coração. Paulo tinha algo muito forte. Paulo, ele tinha convicção. Quando ele tinha convicção de algo, ele lutava por aquilo até o fim. Por que que ele perseguia os cristãos? Porque ele tinha convicção dos que os cristãos estavam errando, pecando contra aquilo que ele acreditava que era o judaísmo. E Deus vê isso, irmãos. Por isso que Deus não olha para a nossa aparência, para o nosso exterior. Deus olha para o que está no nosso coração. As motivações que nos levam muitas vezes a fazer determinadas coisas. É isso que Deus olha. Mesmo que às vezes sejam coisas erradas. Paulo está fazendo coisa errada. Mas Jesus viu algo em Paulo que podia ser aproveitado na sua obra. Aquele Paulo que mandava matar, se conhecesse o Deus verdadeiro, ele mesmo ia ser posto à morte e ia aguentar o processo. O que nos falta hoje é aguentar o processo. A gente não aguenta nada hoje mais. E eu não sei as próximas gerações como é que vai ficar, né? Se nós já estamos assim, imagine a próxima geração, que hoje em dia... Quem já viu aqueles memes aí de aguentar o processo, né? Deus fala, né? O processo é se esborrachando. Mais ou menos foi assim com Paulo. Né? Mas, gente, uma coisa maravilhosa com Deus é que Deus, Ele nunca nos deixa, Deus nunca nos deixa sem saber exatamente o que Ele quer de nós. Olha o que Deus fala para Paulo na conversão dele. Versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Que Jesus estava falando para Paulo aí. O que é aguilhão? Vamos lá. Aguilhão é uma grande vara para conduzir gado, tendo numa das extremidades um ferro de ponta aguçada. Então, era uma vara que se usava para conduzir o gado. Na ponta, ela tinha um ferro
bem firme, que cutucava, né, o gado, para o gado se manter no lugar certo. Então, isso que Jesus disse, ó, você já imaginou você dar, como disse o Marcelo, murro em ponta de faca, né, no popular? Quem que se machuca? Quem sai machucado é quem está batendo, a faca fica numa boa. Então, olha, significado das palavras recalcitrar e aguilhão. Podemos entender que recalcitrar contra o aguilhão é resistir, insubordinar-se à palavra de Deus que exorta e guia a uma vida reta, o caminho, a verdade e a luz. Então, Jesus estava falando para Paulo, na conversão dele, olha, Paulo, você está batendo contra o aguilhão. Você está batendo, você está resistindo e você vai só se dar mal. E aí, Jesus fala para ele que ele, então, em outro texto, né, no texto lá, fala que Jesus diz que ele ia saber o que era padecer pelo nome de Jesus. Então, desde a conversão, Paulo soube exatamente que não seria algo fácil, que não seria um mar de rosa, uma vida sem problema, porque Deus te ama, faça o que você quiser, porque Deus é amor. Foi isso que Deus falou para Paulo. E por que nós estamos pregando um evangelho que fala isso hoje? Porque hoje o que a gente mais ouve é que Deus é amor e você pode fazer o que você quiser, que Deus é amor. Gente, quem falou para Paulo aqui? Quem encontrou Paulo? Jesus. Eu estava falando isso para o pastor Isaías hoje, nós vindo, estava conversando no carro, falei, ó, falando que muitos hoje falam que nem existe inferno, né? Dentro do meio gospel já existe essa, que não existe mais inferno. Falei, olha só, se tivesse sido Paulo, Pedro, João, Moisés que tivesse falado sobre inferno, eu até podia achar assim, às vezes, né, eles exageraram um pouquinho na dose. Não, quem fala sobre inferno é o próprio Jesus Cristo. Então, acabou a discussão se tem ou não tem. Se Jesus falou que tem, é porque tem. Esse negócio aí, se fosse um homem que tivesse falado, eu podia até questionar. Mas se foi Jesus que falou, acabou o questionamento. É como aqui, quem que está falando para Paulo? Jesus. É Jesus na conversão já falando, olha, você vai ter uma mudança de vida, mas essa vida não é fácil. Porque quem acha que ser cristão é fácil, não entendeu o evangelho ainda. Porque o evangelho é de renúncia. Jesus renunciou sua glória, veio como homem, morreu na cruz por nós. Aí nós seguimos Jesus, nós queremos o evangelho de sombra boa e água fresca, sem renúncia. O que eu preciso renunciar hoje? Vamos estar nos nossos desejos, os nossos maus desejos, né? Eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso viver uma vida de acordo com o que Jesus diz para mim que deve ser. Então, como assim o evangelho é tudo fácil? Não, Jesus disse que não era fácil. O que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é o quê? Negue-se a si mesmo. Porque ele se negou a si mesmo pegando a cruz. Ele era Deus. Ele se negou, tomou a sua cruz e foi até a morte. Isso significa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me até a morte, porque ele foi até a morte. E nós hoje estamos aqui, né? Abençoada da internet, é cada dia uma coisa mais bizarra no meio gospel que surge. Com todo respeito, eu não desejo a morte, mas tem uns abençoados que eu queria dar uma pauladinha na cabeça. Vocês ficam bravos comigo quando eu falo isso, mas é verdade, irmão. Porque não é possível que eles inventem tanta coisa assim. É uns absurdos atrás de absurdo que Jesus. Eu falo que Jesus, ainda bem que Jesus não tem a paciência nossa, né? Ele tem longanimidade, porque
né? Já 2000 e poucos anos, e olha que a Terra só piorou depois disso. A humanidade está cada dia pior. E dentro daqueles que deveriam ser sal e luz. Mas não estou falando do mundo ali fora, porque o mundo jaz no maligno, é isso que a Bíblia diz. Você não pode esperar que o mundo seja certo, porque ele jaz no maligno. Mas dentro da igreja, da noiva de Cristo, tanta heresia e tanta coisa, hoje, sendo falada, sendo ensinada, que é assustador. Paulo, ele soube desde a sua conversão, que seria difícil. Jesus salvou Paulo não com palavras doces, mas com palavras duras. Jesus salvou Paulo com palavras duras. Não foi com palavras doces, não. Foi com palavras duras. E hoje nós não queremos ouvir palavras duras. Nós não queremos que Deus fale conosco de maneira dura. Nós estamos sensíveis demais. E essa próxima geração piorou, né, irmãos? Porque a gente vê aí, né? A gente vê aí que está cada dia pior essa próxima geração. Sensível demais, né? Tudo machuca, tudo, né? Gente do céu. Como diz um meme, mas vai rachar uma lenha, né? Que tem gente que não tem o que fazer, irmãos. Daí complica com tudo. Tudo é ai, ai, ai. Uma geração, irmãos, que tem tanta coisa muito mais fácil. Quem sofreu foram nossos pais. Eles sim sofreram na vida. A geração lá de trás sofreu. Hoje nós temos tudo aqui, ó, facinho. Hoje nós temos um bom ferro de passar roupa, uma boa máquina de lavar roupa, né? Nós temos panelas que nos ajudam, né? Elétricas que fazem fogãozinho a gás. Mas hoje tudo é tudo ai. Não tinha nenhuma panelinha de pressão, né? Fogão a lenha. Não estava cozido, fogãozinho a lenha. Tinha que cuidar do fogo ainda lá, porque senão morria. Era assim. E aí, hoje, a geração que tem tudo, ai, 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 que dó de mim. Mas eu não sou contra psicólogo, psiquiatra, acho que muito bom, é útil, mas que está exagerado esse negócio, tá, né, gente? Hoje, se a pessoa ouviu não, ela precisa ir num psicólogo, porque ela ouviu um não. Não pode falar, tudo ofende, tudo ofende. Elas são sensíveis demais. Aí até a própria palavra ofende. Já pensou se Paulo tivesse se sentido ofendido com o que Jesus disse para ele? Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Se Paulo se ofendesse. Porque Deus também é duro, irmãos. Não pense que Deus é só tapinha nas costas, não. A Magda aqui acabou de falar que ela veio na dureza. Ela precisou ser tratada assim por Deus. Por quê, irmãos? Porque nós somos maus. E se às vezes Deus não nos trata um pouco mais firme, a gente se perde, ó, na primeira esquina. Pode falar, Fernando. A palavra que seja, o cristão que estiver estudando a Bíblia, que lê a Bíblia e falar que a palavra não confronta ele não está com o coração estudando a palavra. Porque qualquer palavra, falo por mim, não tem uma palavra que eu tenha lido, que eu esteja estudando, que não me dê um tapa na cara. Qualquer uma delas. Pode vir lá do começo da Bíblia de Gênesis até no final. Não tem uma que não confronta a gente, não corrige, não tem uma. Então, se falar que Deus está passando a mão na cabeça, está errado. Não está lendo a palavra, não está meditando nela com o coração aberto, não está no caminho correto, não. Exatamente. Por que nós pegamos tanto no pé aqui na igreja, né? Estuda a Bíblia, faz devocional. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela trata conosco. Ela vai nos moldando. É como o Fernando falou, não tem como você ir para a palavra e não levar umas, né? Porque a palavra é de confronto. Ela vai contra os meus desejos. E quem que gosta? Ninguém gosta. Mas Deus sabe que nós precisamos, porque senão, irmãos, a gente se desvia fácil. Se Deus não mudar
aquilo que está lá dentro do nosso coração e arrancar fora certas coisas que a gente não quer e dói e precisa ser arrancada fora, a gente não resiste, irmãos, o dia mau. O pastor Isaías falou no domingo aqui que a nossa igreja está quase que nem a igreja de Bereia, né, que é o sonho de igreja dele. E é isso mesmo, eu fico muito feliz de ver os nossos jovens, nossos adolescentes, os devocional dos nossos adolescentes é demais, irmãos. Eu fico tão orgulhosa, porque são adolescentes. Ontem eu fui fazer minha unha, tinha 2 meninas lá, uma de 12, eu acho que outra nem 10 anos se tinha. Fazendo a unha, sabe para quê, irmãos? Para ir no rodeio. 10 e 12 anos. Para ir no rodeio. Eu falei para vocês, mas meu Deus, cadê o pai e a mãe dessas crianças? Fica a noite inteira acordada para assistir os shows lá. Noite inteira lá, acordada. Agora, pergunta para uma das nossas adolescentes aqui que faz devocional, se elas iriam no rodeio. E não é porque o pastor fala que não pode, não. É porque elas conhecem a Bíblia já. E elas não vão dizer, não posso ir não. Eu não posso ir não. Por quê? Porque elas têm consciência do certo e do errado. Elas aprenderam a diferença do certo e do errado. Aí a amiguinha lá da escola pode chamar ela vai dizer, vou não, isso não é para mim. Por quê? Porque elas conhecem a palavra. É um alívio para nós pais, de certo modo, porque a gente sabe que eles podem, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, a gente sabe, essa pessoa aqui não serve para andar junto. Essa outra aqui também não serve para andar junto. Então, vai separando. Então, por isso que é tão importante os devocionais conhecer a palavra, Fernando. Por quê? Porque tem coisa que Deus trata conosco. Vocês podem ver que a pessoa que não quer confronto e diz que lê a Bíblia só lê Salmos. É o único livro que eu acho que não tem confronto. É o livro de Salmos, isso tirando 51, que é quando Davi confessa o seu pecado. Mas é isso, irmãos. As pessoas não querem confronto. Pode falar. O Salmo primeiro, o que faz? Então, o Salmo primeiro já é uma paulada, né, irmão Orivaldo? Olha, se nós seguíssemos o Salmo primeiro, só ele, nós estava feito na vida. Porque é um salmo que não é muito comprido, alguns versículos só, mas fala tudo como você deve andar, como você deve se comportar. Então, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não conhece a Bíblia vive na mentira. E, infelizmente, hoje, muitos que se dizem cristãos estão vivendo na mentira. De um evangelho sem renúncia. Não existe. Não existe. Esse evangelho sem renúncia não é o evangelho da cruz. Deus salvou Paulo com palavras duras. Confronto. Paulo foi salvo na base do confronto. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque geralmente a gente vem até Jesus porque está cansado da vida que levava. Mas Paulo não. Paulo estava, como diz o pastor Isaías, nadando de braçada. E Jesus chega para ele, você está todo errado. Pois como não pode tão fundo, gente? A Bíblia não está aqui para nós. Para que então a Bíblia? Se não é para estudar ela, conhecer ela. Sabe por que as pessoas não querem ir fundo? Primeiro, líderes não incentivam as pessoas a conhecer a Bíblia. Sabe por quê? Porque é uma ameaça para mim, a igreja conhecer a Bíblia, sabia? Se eu errar, eu tenho uma igreja que vai me apontar o meu erro. Mas se a igreja não conhece a Bíblia, eu posso fazer o que eu quiser, que é o que a gente vê no meio gospel aí, né? Muitos pastores que erraram, continuam de boa. Já estão no 2º, 3º casamento, continuam à frente da igreja. Por quê? Porque os seus membros não conhecem a Bíblia. Não conhecem a palavra, engole tudo que é falado para eles. Tem pastores por aí que se colocam como quase Deus. Usam um texto distorcidamente da palavra,
que é não toqueis no meu ungido. Eles distorcem esse texto para pôr medo nas pessoas. Não, se você tocar no pastor... Irmãos, fazer fofoca, falar mal da vida do pastor sem motivo é errado? Da mesma forma que é errado fazer fofoca da vida do irmão. É a mesma coisa. Seja pastor, seja o irmão, se você falava... Mas as pessoas, eu falo para Isaías, não é como que as pessoas não vê, é que tem pessoas que gostam de ser enganado. Vocês já notaram que tem pessoas que gostam de ser enganado? Né, gente? A Bíblia está aqui, todo mundo tem. É só estudar. É só estudar o que diz a Bíblia. Vai para a Bíblia. Tem a Bíblia em todo lugar, né? Mas daqui a pouco tempo não vai ter mais. E aí? Se é fácil enganar hoje com a Bíblia na mão, imagina quando não tiver. Vai procurar quem? Essas novas versões que estão surgindo de Bíblias, né? Por aí, distorcidamente, né? É complicado, irmãos. Esse é o meio do anticristo, né? Essa é a maneira que o anticristo está achando. Por quê? O Satanás tentou, em todas as épocas, tentar destruir a Bíblia. Desde que ela começou, né? Hitler foi um dos maiores que queimou mais Bíblia, né? E não só ele, teve muito, Stalin e tantos outros, né? Que queimaram Bíblia, proibiram Bíblia. Então, Satanás, desde que a Bíblia surgiu, tentou destruir a palavra de Deus. Ele não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu. Qual que é a estratégia de Satanás agora? Não vou conseguir destruir, eu vou distorcer a Bíblia. Eu distorcendo a Bíblia, eu não preciso mais tirar ela. Por quê? Porque se você falar para mim que vai tomar minha Bíblia, eu vou brigar. Agora, se você me oferecer outra Bíblia, eu posso aceitar. Satanás mudou a estratégia. E os cristãos que não estudam vão cair na estratégia de Satanás. Por quê? Porque vão ficar com essa versão que tudo pode, que não é a verdade. Então, irmãos, hoje em dia está difícil até no meio gospel, no meio cristão. Por quê? Porque se distorceu a palavra por benefício próprio. Já está em cima da hora, mas só explicando o que é tocar no ungido de Deus. Há uma unção sobre a liderança, sobre pastores? Sim, há um cuidado de Deus sobre os pastores, sim. O que é tocar no ungido? É você falar coisas que não é verdade sobre ele. Isso é tocar no ungido. O que não é tocar no ungido? É corrigir o pastor quando ele erra. Você não está tocando, né? O pastor não é alguém acima de correção. Não é. Então, se o pastor errou e mediante a palavra você tem como provar que ele está errado, ele é digno de correção, sim, como qualquer um membro da igreja. Isso não tem nada a ver. Mas se eu falar, vou tocar no ungido do Senhor, não tem nada a ver isso, irmãos. Nada a ver. Pastor é humano, pode errar. Precisa ser corrigido. E pior para ele se for corrigido, não aceitar a correção. Pior para ele. Mas hoje, né, muitos pastores pegaram esse distorcido, né, e põe medo nas pessoas. Tem tanta coisa no meio gospel, mas eu já vi o cúmulo dos cúmulos de pastor que amaldiçoa. Mas, meu Deus do céu, cadê a base bíblica para isso? Gente, o que a Bíblia diz? Aí Balaão foi chamado para amaldiçoar, né? Tem que chegar lá e abençoar o povo de Deus, né? E é assim, gente, como que o pastor, a Bíblia diz assim, ó, para nós amar os nossos inimigos, para nós orar por quem nos persegue. Então, eu não tenho base bíblica para amaldiçoar nem o inimigo, que dirá o irmão em Cristo, então. Mas é essas pessoas que se colocam acima. Por isso, irmãos, que o estudo da palavra é tão importante na nossa vida. Porque conhecereis a verdade e é ela que vai nos libertar. Quem que é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Nós precisamos conhecer Jesus para sermos livres. Livres do quê? Livres das ciladas do diabo, que ele nos leva para a morte.
O Evangelho de Cristo precisa de pessoas ousadas e convictas. Serão perseguidas, mas terão experiências inacreditáveis com Deus. Paulo, ele sofreu depois por pregar o Evangelho, coisa que nós nem imaginamos. Ele sofreu sim. Mas Paulo teve experiências com Deus inacreditáveis. Quem queria ter um pouquinho assim, né? Paulo chegou a ir ao céu. Olha só. Então, irmãos, as coisas de Deus são maravilhosas na nossa vida. Mas não significa que nós estamos livres de passar por lutas, por problemas. Mas o que conta? Conta a convicção daquilo que a gente tem. Paulo, ele estava preso há 2 anos aqui. E ele diz, olha, se for para morrer, eu vou morrer. Tem problema eu morrer pela causa. Entende? Eu estou disposto até, se for o caso, morrer. Mas ele não se calou, ele continuou pregando o Evangelho. E é isso que tem que estar no nosso coração. Eu vou falar de Jesus, não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade que eu estou vivendo momentânea. Eu estou trabalhando para o reino celestial. Não é nessa terra, irmãos. Nós não vamos gozar de paz, de alegria, de boa vida aqui. É lá. É lá. Tem muita gente trocando a eternidade por alguns dias felizes aqui. Nós somos num encontro de mulheres, eu gostei muito da palavra da pastora que ministrou para nós, a Karina foi, que ela falou sobre Jó e ela colocou uma questão assim. Se você tivesse a oportunidade de realizar o que você quisesse, teu sonho, você tivesse essa oportunidade de você fazer o que você desejasse, mas teria uma condição de você sofrer por 1 milésimo de segundo, você aceitaria ou não a proposta? Tipo, 24 horas do seu dia para você fazer o que você quisesse, teu sonho. Mas para você viver, você precisaria sofrer 1 milésimo de segundo. Você aceitaria? Quem aqui aceitaria ou não? Porque 1 milésimo de segundo já foi, né? Até que eu falei aqui, já foram mais do que 1 milésimo de segundo. É muito pouco o sofrimento perto do prazer. É isso, irmãos. A nossa vida aqui é 1 milésimo de segundo. Para nós gozarmos a eternidade lá com Deus. Você está disposto a sofrer esse milésimo de segundo? Mas tem gente trocando. Trocando lá por 1 milésimo de segundo. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui e aprender a Tua Palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos amar as pessoas assim como o Senhor nos ama. Que nós possamos perdoar as pessoas, Senhor, para ser perdoados pelo Senhor. Senhor, nos dê a sabedoria do Espírito, para não cairmos na cilada do inimigo, Senhor, e andarmos segundo a Tua vontade. Senhor, abençoa as pessoas que estão aqui também, as que não puderam vir, e que possamos ir embora para a nossa casa com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.